eu estava dizendo que tem sido uma experiência absolutamente extraordinária participar do IAT. Eu tinha pouquíssimo contato com o grupo do IAT e eu devo dizer, eu já falei isso para o Estevão, que realmente é uma experiência muito, muito boa, que a universidade precisa difundir mais esse tipo de contato entre as pessoas. Eu vou tentar não ser muito técnica e não aborrecer vocês muito com questões bioquímicas, biológicas, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho da história desse processo que nos levou hoje a uma situação onde a gente consegue fazer modificações muito precisas do genoma humano, como que a gente chegou, até onde a gente chegou. Vou tentar falar rapidamente, para explicar os mecanismos, como é que esse trem funciona, em bom mineirês. Vou mostrar alguns exemplos do que está sendo já divulgado, tanto na comunidade científica quanto na mídia internacional, de trabalhos que já estão sendo feitos. E por causa desses trabalhos que já estão sendo divulgados, eu vou tentar discutir rapidamente algumas questões éticas e regulatórias. E aí eu já vou dizer que eu vou passar rapidamente sobre esse tema, porque a gente teve na terça-feira uma tarde inteira de debates sobre essa questão e foi uma discussão muito, muito interessante. Por fim, eu não sei se vai dar tempo, aí eu falo um pouquinho sobre o meu trabalho, especificamente lá no departamento, que envolve o uso dessa tecnologia, tanto para tentar estudar a doença de Chagas, quanto já pensando em desenvolvimento de uma vacina que requer necessariamente a utilização da tecnologia de CRISPR. Então, para começar a história desse processo, eu sempre começo com o Watson e o Crick, em 1953, quando é apresentada a estrutura do DNA. E eles publicam um trabalho na Nature de uma única página que revoluciona totalmente a biologia. E no finalzinho do trabalho, se a gente observar, eles fazem uma frase assim, bem simplista, falando, olha, essa estrutura que a gente está propondo, que é aquele pareamento das bases A com T, G com C, imediatamente nos leva a propor um modelo que explicaria como que uma célula, quando ela se divide, ela consegue duplicar a molécula de DNA e cada célula filha fica com uma cópia da molécula, da célula mãe. Então esse é o trabalho do Watson e do Crick. Naquela época já se tinha uma boa noção de que então as células continham DNA, mas as características dos organismos, elas eram na verdade determinadas não diretamente pelo DNA, mas determinadas pelas proteínas, que são moléculas que têm sequências variadas nas células, e as sequências, estruturas variadas das proteínas é que vão determinar as características variadas dos seres vivos, E aí a gente sabe que, mais ou menos no final da década de 60, os pesquisadores, e aí não teve um único grupo, uma única pessoa, mas foram vários pesquisadores que foram cada um montando uma pecinha do quebra-cabeça até chegar a essa coisa que a gente chama hoje de código genético, que mostra como que a sequência de base no DNA, ela se traduz em uma sequência de aminoácidos que são os componentes básicos das proteínas, e a sequência, então, dos aminoácidos é que vai determinar as variações que a gente vê nas proteínas. E aí faltou falar que essa tradução não acontece de forma direta, mas eu preciso de uma molécula no meio intermediário, que é a molécula de RNA, e nós vamos voltar a falar dela daqui a pouquinho. Tem um papel importante. Então, em 1970, a gente já conhecia muito bem a molécula de DNA, conhecia muito bem como que ela era traduzida em proteína, e os pesquisadores começaram a falar, bom, se a gente manipular o DNA, a gente manipula as proteínas, então a gente altera as características dos indivíduos. E foi exatamente isso que aconteceu em 1972, foi o primeiro trabalho publicado de manipulação de genoma de algum organismo, nesse caso aqui foi de uma bactéria,
que passou a ter sequências da bactéria e de um vírus, SV40, mas aí as pessoas viram que é possível colocar na bactéria sequências de DNA humano também. Já pensando lá na frente que eu posso reprogramar uma bactéria para fazer uma proteína humana. E aí eu vou fazer uma propaganda, né, daqui da UFMG, para mostrar que o professor Marcos Maris Guia, né, que foi professor titular, professor emérito do Departamento de Bioquímica, em 1979 ele já estava produzindo insulina humana em bactéria utilizando essa tecnologia que a gente chama de DNA recombinante. Isso mostra para a gente que nesse determinado ponto da ciência o Brasil estava andando exatamente na mesma velocidade que os países desenvolvidos. Então hoje, se a gente comprar insulina na Araújo, é a insulina recombinante produzida em bactéria. Se você for hemofílico, você vai comprar o fator 8, que é para o controle da hemofilia, também produzido em bactéria. Então existem vários medicamentos que são produzidos hoje utilizando essa tecnologia de manipulação de genomas. E aí a coisa explodiu, né? Em a década de 80 e 90, a gente diz que teve início a era da biotecnologia. O primeiro produto dessa biotecnologia que foi colocado no mercado americano foi em 1994, que é um tomate transgênico. Ele tem um tempo de prateleira maior, né? Então você pode ficar com ele mais tempo para ser vendido. E logo em seguida vieram todos os outros produtos que hoje a gente chama de transgênicos, né? A soja transgênica entrou em 95 nos Estados Unidos, veio para o Brasil pela Argentina. Ela não só tem a capacidade de proporcionar o uso de pesticida aproximadamente 30% a 40% menor do que uma soja não transgênica, mas você pode alterar as características da soja para colocar um alto conteúdo de um ácido graxo, que é o ácido oleico, por exemplo, e essa soja já foi aprovada nos Estados Unidos e no Canadá, não ainda no Brasil, está lá no CTNB para aprovação, que é um ácido que é um lipídio, né, uma molécula de gordura que a gente sabe que correlaciona com a diminuição do colesterol ruim e o aumento do colesterol bom, né? Agora mesmo foi aprovado para consumo também, não ainda no Brasil, um arroz, que é um arroz que contém um conteúdo maior de beta-caroteno, significa que é um precursor da vitamina A. Então, em locais onde as pessoas comem muito arroz e pode ter deficiência de vitamina A, isso pode ser controlado utilizando esse arroz que eles chamam de arroz dourado. E é mais um exemplo que eu vou falar para vocês produtos dessa transgenia, é o controle de vetores de doenças, né? Então existe já aprovado para liberação no Brasil o mosquito transgênico, a Aedes, que ele, quando ele é liberado, ele é incapaz de reproduzir, então você consegue controlar a população de Aedes. Em algumas cidades já foi feito, em Campinas, por exemplo, utilizando esses mosquitos estéreis. Na época da biotecnologia, ficou faltando agora introduzir uma nova metodologia importante, que é de aprender a sequenciar genomas. Então a gente sabia manipular genomas, mas eu preciso saber agora o que resultou. Então o primeiro protocolo de sequenciamento foi desenvolvido por esse pesquisador inglês, o Frederick Sanger, e até hoje a gente usa o método do Sanger. Em seguida, com esse método disponível, a gente viu que é possível sequenciar genomas completos. O primeiro genoma que foi completamente sequenciado foi uma bactéria, isso foi feito nos Estados Unidos por esse senhor Craig Venter. E a partir do sequenciamento dos genomas, a gente começou a conhecer melhor, né, essas estruturas. Isso é um exemplo claro de que o aumento do conhecimento leva a um aumento da tecnologia e vice-versa. Então, os métodos de sequenciamento de genomas foram sendo aprimorados numa velocidade absurda. No início do sequenciamento, o custo por base sequenciada era $1 por base sequenciada. O genoma humano tem 3 bilhões de base, ia custar 3 bilhões de dólares, e o custo foi caindo. Hoje a gente consegue fazer sequenciamento de genomas de uma pessoa em uma semana
por um custo de aproximadamente $1.000. Então, não só o custo baixou muito, mas a eficiência, a rapidez com que a gente consegue sequenciar. Então, você pode mandar pela internet um pedacinho de fio de cabelo e ter o seu genoma completamente sequenciado. Então, a gente conseguia manipular a bactéria, algumas plantas, e sequenciar os genomas, mas a manipulação dos genomas de organismos mais complexos, como os mamíferos, ainda era uma coisa muito pouco eficiente. E graças ao trabalho do Mário Cappetti, a gente começou a desenvolver, foi uma tecnologia que utiliza um processo que é inerente nas células, que chama recombinação homóloga. Eu consigo introduzir uma sequência exógena e ela incorpora no genoma da célula. Então eu consigo fazer, por exemplo, o primeiro nocaute camundongo transgênico foi feito em 1987. Só que isso era muito pouco eficiente e, de novo, os pesquisadores saíram buscando metodologias que pudessem aumentar a eficiência do processo. E aí apareceram essas enzimas, que são chamadas de nucleases ou de meganucleases, que fazem uma coisa muito útil para a gente, que é reconhecer uma sequência. Aqui está a proteína, aqui está o DNA. Ela reconhece uma sequência bastante específica, um reconhecimento muito preciso, e aí ela gera uma quebra na dupla fita de DNA. Essa quebra na dupla fita imediatamente ativa o processo de reparo, porque se eu tiver uma molécula de DNA dentro da minha célula fragmentada, imediatamente a célula precisa fazer o reparo, e esse reparo é feito por recombinação. Então, se eu introduzir uma nuclease na célula capaz de fazer uma quebra, por recombinação eu consigo modificar agora esse pedaço do genoma, e é exatamente isso que está mostrado aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente causa uma quebra na dupla fita com uma nuclease específica. Se eu introduzir na célula agora um fragmento de DNA que tem sequência suficientemente complementar a essa região próxima da quebra, eu consigo inserir essa molécula no local exatamente onde eu estou querendo. Se eu não introduzir nenhuma molécula que a gente chama de doadora, o que a célula vai fazer? Ela vai reparar essa quebra aqui, retirando fragmentos de bases do DNA, e isso vai causar a deleção dessa sequência do genoma, naquele ponto específico. Então isso aí começou a ser feito com as nucleases, mas as nucleases são proteínas muito difíceis de ser sintetizadas, custam caríssimo. Então, para você fazer uma quebra num ponto específico, uma nuclease vai custar mais ou menos $3-4 mil. E aí as pessoas descobriram outro tipo de nuclease que faz exatamente o mesmo serviço, mas que são muito mais fáceis da gente conseguir, que são as nucleases do tipo Cas. Como é que elas foram encontradas? As pessoas estavam estudando o genoma da bactéria Escherichia coli e de outras bactérias, e lá no genoma de várias bactérias eles começaram a encontrar um monte de sequências repetidas. E próxima dessas sequências repetidas, que receberam o nome de CRISPR, havia um gene que codifica uma proteína, que é uma nuclease, e que é capaz de fazer essa quebra na dupla fita se ela tiver um pequeno RNA guia que vai parear com a sequência no local da quebra. Então esse pessoal aqui, a Jennifer Doudna, a Emmanuelle Charpentier, trabalhando na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e o Fen Zheng, na Universidade do MIT, em Boston, eles simultaneamente pensaram em utilizar esse sistema das bactérias para poder introduzir na célula uma nuclease desse tipo, um RNA guia para guiar a nuclease para aquele ponto específico, causar a quebra, estimular o sistema de reparo e modificar o genoma. Isso é interessante porque mostra que, de novo, as pessoas que encontraram essas sequências CRISPR no genoma de bactérias, ninguém estava pensando em fazer manipulação de genoma, ninguém estava pensando em fazer transgênico, eles estavam curiosos para saber. Sequenciou o genoma da bactéria, apareceu essas repetições. Sequenciou o genoma de outra bactéria, apareceram essas repetições. Para que elas servem? Elas estão ali fazendo o quê? E depois de algum tempo, descobriu-se que essas sequências, elas são de fato o mecanismo que a bactéria tem de se proteger do ataque de DNA de vírus que atacam bactérias. Então, o que acontece é que se esse vírus atacar essa bactéria, alguns pedaços do genoma do DNA do vírus
vai se integrar exatamente naquele local das repetições. Essa bactéria, na hora que ela for sintetizar os RNAs dela, ela vai sintetizar um pequeno RNA a partir dessas repetições. Então, esse pequeno RNA aqui contém sequências iguais à do vírus. E ela produz uma nuclease que se associa com esse pequeno RNA. Da próxima vez que um vírus infectar essa bactéria aqui pela segunda vez, ele injeta o DNA dele e a bactéria vai lá e fragmenta o DNA do vírus como um método de se proteger da invasão pelo bacteriófago. Então, o que os pesquisadores fizeram foi transferir esse sistema de bactéria para as células eucarióticas e começar a fazer o que a gente chama de CRISPR, que basicamente é isso que está representado aí. O que você quer com CRISPR é sair caçando num genoma de mamífero, um genoma humano super complexo, 3 bilhões de bases, exatamente aquela base que eu quero mudar. A nuclease Cas consegue fazer isso se eu der uma RNA guia para ela complementar aquela região. Então ela vai lá, o guia faz o pareamento, a enzima vai lá e quebra, e na hora de fazer o reparo dessa quebra eu consigo modificar a sequência. Se eu introduzir um DNA doador, por exemplo, eu boto um DNA doador exatamente naquele ponto. Se eu não tiver o DNA doador, eu vou ficar com essa parte do genoma faltando, isso aqui vai ligar com isso e eu vou deletar um gene. Então esse é o processo de CRISPR, e agora desde 2012, quando foi publicado esse trabalho, já existem mais de 8.000 artigos na literatura onde se usa o CRISPR, e eu vou falar basicamente do uso do CRISPR para solução de problemas de saúde humana, tanto com relação ao estudo da causa da doença. Eu acho que esse gene aqui ele está associado à obesidade. Então vamos lá, a gente deleta o gene e vamos ver se vai aumentar ou não a obesidade no modelo animal. Definição de alvos para desenvolvimento de drogas, né? Eu acho que essa droga aqui ela está atuando sobre essa proteína. Então eu posso deletar essa proteína da célula e ver se a droga parou de ter efeito. Desenvolver modelos de doença é super importante, a gente ter um modelo animal para estudar as doenças e fazer a famosa terapia gênica e vacinas de DNA. Isso aqui é uma lista de algumas doenças para as quais já existem em andamento protocolos de terapia gênica, alguns deles já em fase clínica, significa que está sendo já testado em seres humanos. Eu vou falar rapidamente de alguns casos, por exemplo, HIV, pessoas infectadas com HIV, mesmo que tratadas com os antivirais, elas ainda têm fragmentos do vírus no genoma das suas células, são células CD4, que a gente chama células do sangue. Eu consigo introduzir a Cas9 como guia nas células, tirar o sangue da pessoa, introduzir a Cas9 como guia e retirar todas as sequências do vírus, do genoma, e devolver o sangue para a pessoa. Então agora a pessoa se tornou de fato um HIV negativo. E uma outra maneira de fazer o tratamento para infecção por HIV é você retirar do genoma o gene que codifica esse receptor, que é a porta de entrada do vírus dentro da célula. Se não tem um receptor, a pessoa vai ficar imune, mesmo se ela tiver sido exposta ao vírus. Anemia falciforme é um caso clássico, é um gene, uma doença monogênica, né, causada por uma mutação no único gene. Então a gente pode tirar o sangue, fazer transplante de medula, só que antes de devolver as células da própria pessoa, eu vou modificar o genoma das células de medula, que vão poder voltar a se transformar em hemácias, e a pessoa agora tem as hemácias sem a modificação que causa esse formato estranho da célula, e a célula é incapaz de transportar oxigênio, né? A pessoa que tem anemia falciforme. Esse é um caso interessante que já está em fase clínica, é um tratamento de uma retinite, é uma modificação também no único gene. Você tira a célula da pele da pessoa, diferencia essa célula da pele em célula-tronco, modifica o genoma da célula-tronco, faz essa célula-tronco se transformar em célula de retina de novo e devolve para a pessoa a célula da retina com essa correção naquele gene que causa retinite. Isso é possível de ser feito, já está sendo feito teste clínico em pessoas.
E esse último exemplo é da distrofia muscular, que existe um modelo em cão para estudar distrofia muscular, é uma doença que afeta meninos. Os músculos perdem toda a força muscular. Então, eles estão mostrando que em cachorro existe um modelo de distrofia em cachorro e na pata esquerda não foi injetado, na pata direita foi injetado a CRISPR, a nuclease, com o guia e com a sequência do gene da distrofina normal. Aqui é o gene da distrofina mutado que causa essa doença. Então, aqui o que a gente está vendo é que na pata que foi injetada o sistema CRISPR, você recupera a produção dessa proteína que não estava presente no animal que tem a mutação. Então, até aqui nós estamos dando exemplos de transformação de células somáticas. São as células que só o indivíduo tem, ela não vai passar para a geração. Então, se eu tratar um menino que tem distrofia muscular, eu não estou tratando todos os filhos e os netos, só aquele indivíduo. Então a gente fala que isso é uma edição em células somáticas. Mas como foi possível fazer edição em células somáticas, as pessoas começaram a fazer edição em célula germinativa, ou seja, no óvulo, no espermatozoide ou no embrião fecundado, no ovo fecundado. O primeiro experimento foi feito na China, e agora nós vamos falar muito dos chineses, né? Eles fizeram um experimento com embriões de clínicas de fertilização e esse embrião não foi implantado, mas eles mostraram pela primeira vez que é possível modificar o genoma de um embrião. O segundo experimento foi feito nos Estados Unidos. Esse experimento mostrou, na verdade, eles tentaram corrigir uma mutação de um embrião de um indivíduo que tinha uma doença cardíaca devido à mutação em um único gene. E eles mostraram que era sim possível corrigir essa mutação. No entanto, eles mostraram que dos embriões que eles analisaram, haviam vários embriões que deram resultado que eles chamam de mosaico, ou seja, algumas células foram modificadas, mas não todas. Isso, obviamente, é um problema. Significa que a gente não sabe muito bem como é que o negócio está funcionando. E esse exemplo da síndrome de Marfan, que também é uma doença causada por uma mutação em um único gene, eu só vou mostrar que quando foi feito o experimento, eles sequenciaram 18 embriões, esse aqui é embrião humano também, que não foi implantado, sequenciaram o genoma dos 18 embriões e viram que em 2 deles ocorreram mudanças que não estavam planejadas. Então, existe também a possibilidade da enzima ir lá, cortar num outro pedaço do genoma, que não é aquele que você queria, e causar uma alteração não desejada. E aí, em novembro de 2018, todo mundo ficou estatelado com a notícia de que um médico chinês, na Universidade do Sul da China, ele disse que ele fez a manipulação do genoma de um embrião, reimplantou numa mulher e nasceram 2 crianças gêmeas que têm agora o genoma delas geneticamente modificado. Esse experimento, né, não foi publicado, então ninguém sabe analisar exatamente como que foi feito o processo, né? Ele manteve em sigilo, inclusive, o nome das crianças, mas hoje a gente já conhece. E o que é mais preocupante é que na semana passada, o que ele fez? Ele alterou aquele receptor do HIV, porque o pai é HIV positivo, então ele queria proteger as crianças da infecção pelo vírus HIV. E o que ele fez foi deletar aquele receptor que é chamado de CCR5. E na semana passada saiu um trabalho falando que na população humana, isso aqui foi feito com um número grande de ingleses, que tem deleção desse receptor naturalmente na população, essas pessoas têm uma expectativa de vida menor do que a população em geral. Ou seja, a gente não sabe exatamente qual que é a função do CCR5, a gente sabe que o vírus usa essa proteína para entrar dentro da célula, mas ele deve ter uma outra função que a gente ainda não conhece. Então, esse é o grande problema hoje que a gente debate com relação à manipulação de embriões humanos. A primeira preocupação é que alterações não desejadas podem ser geradas, e aí é o que a gente chama de efeito off-target da enzima nuclease, né? Isso pode até ser melhorado.
você precisa sequenciar o genoma completo para ter certeza que está tudo ok. A segunda coisa é que você pode gerar aqueles genomas mosaicos, né? E a gente não sabe o que isso vai afetar o desenvolvimento do indivíduo. E a terceira coisa é o caso agora dos chineses, né? Que você tem como alvo um gene específico, mas você não sabe a função desse gene, se ele vai ter alguma outra, a modificação no gene vai ter um outro efeito, e se ele interage com outros genes também que poderiam causar uma outra mudança importante. Então, por causa disso, existe toda uma iniciativa entre a comunidade científica. Isso já havia acontecido no passado, em 1975, quando se começou a fazer manipulação de bactéria. Os cientistas já ficaram muito preocupados com essa desregulamentação, cada um fazia o experimento que dava na cabeça de fazer, e o que foi feito foi uma reunião numa cidade na Califórnia, que ficou conhecida como a reunião de Asilomar, onde um grupo de cientistas se fechou lá numa porta e combinou, isso pode, isso aqui não pode fazer. Então foi feita uma moratória naquela época, em 1975, em 1980 ninguém mais respeitava essa moratória e isso já começou a ser disseminado em vários laboratórios. No Brasil a gente tem uma lei bastante rigorosa, uma lei muito, muito bem feita, que é a Lei de Biossegurança de 2005, e ela foi escrita pensando em estimular o avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e observância do princípio da precaução para a proteção do ambiente. No artigo 25 está proibida a manipulação de embriões por pesquisadores no Brasil. Entretanto, isso não acontece em vários outros países. Na China, por exemplo, não existe uma lei proibindo a manipulação de embriões. Então, o que a gente entende, e na discussão que a gente teve na terça-feira, né, foi muito interessante, acaba que até a plateia, as pessoas, os cientistas da mesa, havia o professor Renato, da Faculdade de Direito, o professor Antônio, da Faculdade de Filosofia, a gente chega à conclusão que manipular o genoma de células somáticas para terapia gênica, isso já vem sendo feito por outras tecnologias menos eficientes, isso vai ajudar bastante muita gente. Manipular genoma de células germinativas, aí o que se está chegando ao consenso é que a gente realmente precisa de uma moratória para pensar melhor sobre isso. Talvez manipular genoma de célula germinativa com o objetivo de correção de doenças, que podem inclusive ser propagadas para gerações seguintes, dependendo da doença, quem sabe, né? Você não quer que o seu filho venha a ter hemofilia, por exemplo. Mas é claro que existe a possibilidade de fazer manipulação de genomas de células germinativas pensando no tal melhoramento da espécie. E tem muita gente pensando nisso, e o mais comum é falar nos design babies, né? Você vai para a clínica de fertilização e fala, eu quero um neném assim, 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 assado. Isso não é uma ficção científica tão difícil de se imaginar que possa acontecer de fato. Então, toda essa discussão começou em 2015, na verdade, com a primeira congresso internacional, foi em Washington. Em 2018, em novembro, teve o segundo encontro internacional, onde ficou clara a necessidade dessa moratória, mas foi exatamente antes do final do encontro de 2018 que o chinês foi lá e avisou que tinha tinha implantado os bebês modificados e que eles iriam nascer depois, e de fato eles nasceram, as crianças nasceram em março. Por isso é uma dos motivos pelos quais, né, eu me interessei em propor um projeto no IEAT, porque eu acho que essa é necessariamente uma discussão que não pode ficar só na casa da biologia, que não pode ficar só com os médicos, mas ela envolve necessariamente pessoas de áreas distintas, e isso está tendo, acho, pelo menos correspondendo à minha expectativa, até mesmo porque esse simpósio aconteceu e eu acho que foi muito, muito interessante. Então, acho que eu tenho talvez 2 minutinhos sobrando, eu não vou querer gastar muito tempo falando de
tecnologias, das técnicas que a gente usa no laboratório, mas eu só queria dizer que o que a gente faz lá no Departamento de Bioquímica e Imunologia, e isso é um trabalho que a gente vem fazendo já há vários anos, é tentar entender o genoma de parasitos, buscando compreender essas doenças e, eventualmente, conseguir um tratamento tanto para a doença de Chagas quanto para a leishmaniose. Então, acabei de ver no jornal que há 5 dias atrás apareceram casos de doença de Chagas em Pernambuco, que é uma coisa que a gente acha que não é possível, que ainda está acontecendo casos novos de doença de Chagas no Brasil. Isso acontece o tempo todo, até por ingestão de alimento contaminado. Você come cana-de-açúcar com barbeiro, com tripanosoma dentro do barbeiro. Leishmaniose, dificilmente a gente vai controlar no futuro próximo, né, por causa da forma de transmissão. Eu não vou falar sobre doença de Chagas, mas eu só vou dizer que o estudo do Trypanosoma cruzi é um estudo que a gente vem fazendo lá no laboratório já há vários anos. Carlos Chagas descreveu o Trypanosoma em 1909, então é um feito espetacular da ciência brasileira. Uma única pessoa, um único pesquisador descobriu a doença, o causador da doença, todo o ciclo de vida do parasito. E de lá para cá, muita gente no Brasil começou a estudar a doença de Chagas e é uma das áreas onde a pesquisa no Brasil se destaca no cenário internacional. Foi mais ou menos preciso 75 anos para ter o primeiro gene clonado do Trypanosoma cruzi e depois, com mais 20 anos, a gente tinha a sequência completa do genoma do parasito. Isso foi publicado numa revista com a participação de pesquisadores brasileiros e um consórcio internacional de pesquisadores. E o que a gente faz é isso, é procurar nas sequências do genoma do Trypanosoma cruzi ou da leishmania quais são os genes que estão relacionados com a patogenicidade, né? E a gente estuda especialmente, eu não vou falar de todas essas proteínas, mas eu vou falar especialmente dessa proteína que é a transialidase. Ela é presente, aqui eu estou mostrando a comparação do genoma do Trypanosoma brucei, causa doença do sono na África, Trypanosoma cruzi causa doença de Chagas, e a Leishmania major causa leishmaniose. A sequência dos 3 genomas foi publicada junto em 2005. O nosso grupo participou desse processo. E aí, o que a gente procura fazer lá no laboratório é entender exatamente as sequências desses parasitos, Trypanosoma e Leishmania principalmente, buscando desenvolver vacinas contra doenças de Chagas. Eu vou mostrar rapidamente o que a gente tem feito. A gente selecionou como alvo um conjunto de proteínas que o parasito usa para entrar dentro da célula, que são chamadas de transialidases. Qual o problema em estudar essas proteínas? Tem 1.400 cópias no genoma do Trypanosoma cruzi. Então eu não tinha como ir lá e deletar as 1.400 cópias utilizando a metodologia tradicional de manipulação de genoma. Então agora o que a gente está fazendo é utilizar o sistema de CRISPR, e aí são 2 protocolos diferentes que nós testamos lá no laboratório. Esse é o trabalho da Gabriela, que mostrou que utilizando esses 2 protocolos a gente consegue fazer manipulação no Trypanosoma cruzi. Esse aqui é o gene que a gente escolheu para fazer o teste DRIVE. Se eu deletar o gene que codifica a proteína que está ligando o flagelo do parasito no corpo, o parasito tem um aspecto muito fácil de ver no microscópio, que descola o flagelo e você enxerga isso rapidamente para ver se o seu sistema funcionou ou não. A Gabriela então conseguiu desenvolver essa metodologia e mostrou que de fato a gente consegue gerar esse parasito com o gene modificado, deletado. E aí ela fez aquilo que a gente sempre quis fazer, é gerar um parasito que não tem essas transialidases, e aqui eu estou só mostrando as sequências que mostram que esse pedaço da proteína foi deletado, e quando a gente deleta esse pedaço do genoma que codifica a proteína simplesmente não é feita dentro da célula. Esse resultado mostra que eu não estou fazendo a proteína aqui e que eu não tenho atividade nos clones que a gente fez a deleção, possivelmente de um número, não sabemos exatamente o número de cópias. O que a gente está fazendo com isso? Eu quero saber se esses parasitos agora que a gente gerou,
eles têm a capacidade de ser utilizado como uma cepa vacinal. Então, se eu injetar esse Trypanosoma modificado e depois for injetada uma cepa virulenta, a gente mostra que a gente consegue fazer a proteção dos animais utilizando uma cepa vacinal atenuada. Então, esse é o objetivo do nosso grupo de pesquisa. A gente começou a fazer isso nesse ano. Quem tem uma participação muito grande nisso foi principalmente a Gabriela, a Fernanda e a Viviane. A Gabriela está indo embora para vai trabalhar na Inglaterra. Eles conseguiram bolsa para ela na Inglaterra, a gente não consegue bolsa para ela ficar aqui. Então eu não sei como é que eu vou fazer, porque é uma tecnologia que a gente desenvolve e a gente precisa de ter pessoas capazes de continuar com o processo funcionando no laboratório. Mas essa é a equipe que está lá no laboratório do 4º andar do ICB, e a quem eu preciso agradecer, porque realmente tudo que a gente faz aqui é pensando que se a gente pode contribuir tanto para aumentar um pouquinho o conhecimento sobre essas doenças, mas também ajudar a formar esse pessoal, que é muito divertido trabalhar com eles. Então eu queria agradecer, essas são as agências de fomento que possibilitaram a gente trabalhar até agora, não sei como é que vai ser daqui para frente. Obviamente o IEAT e o Departamento de Bioquímica e Imunologia, e agradecer a vocês também. Obrigada.